Gente, então, vou falar um pouquinho para vocês hoje de uma constelação onde nós aplicamos a lei da hierarquia das constelações familiares de Bert Hellinger. A lei da hierarquia supõe em que os pais são maiores do que os filhos e os avós maiores do que os pais. Então, numa constelação onde uma adolescente, uma menina jovem, foi colocada no papel do avô para defender a avó na relação do pai dela, né? O pai dela num outro relacionamento e morando ao lado, na casa ao lado, aonde os dois brigavam e 3 horas da manhã essa filha de 15 anos, essa adolescente, tem que sair da sua casa para ir resolver o problema do pai com a madrasta, que estão se pegando, se matando lá do outro lado da parede, né, na outra casa, a pedido da avó. Então, olha a desordem familiar, né? Olha que situação de uma adolescente ter que sair do seu papel de filha, de jovem, para resolver um problema do pai. Quando isso acontece, né, que você coloca um jovem numa postura que não é dele, ele fica confuso, ele fica perturbado e ele não entende muito bem qual é esse lugar e que lugar é esse que ele tem que sair da postura de adolescente e ir para uma postura de cuidador dos pais, né? Cuidador dos relacionamentos dos pais, a pedido da avó, porque senão a avó ia ter um ataque, ia ter uma crise, então essa criança sai desse lugar dela para ter que socorrer a avó e socorrer o pai, né? Então, olha só, né, que complicado que é isso quando as pessoas não têm consciência de quem elas são. Qual é o seu lugar dentro do sistema familiar? Qual é a postura que cada um deve ter dentro do seu papel na família? Quando essas ordens estão em desequilíbrio, toda a casa sofre. Porque se você coloca as pessoas no seu papel, no seu devido lugar, o filho que é filho, o pai que é pai e a avó que é avó, quando você posiciona as pessoas, isso fica muito mais leve. Ao passo de que se você atribui responsabilidades a pessoas da família que fora do lugar dela, isso fica pesado demais. Isso fica pesado, isso não resolve o problema. Então existe um desacordo entre os familiares, aonde as pessoas têm que cuidar umas das outras para que a família flua, para que as coisas aconteçam de uma maneira normal, e não vai acontecer. Não é isso que vai acontecer. Todas as vezes que nós nos colocamos num papel que não é o nosso, há um desequilíbrio dentro do lar, há um desequilíbrio no nosso sistema. Então, é muito importante que nós saibamos qual é o nosso papel, qual é o nosso espaço, qual é a nossa postura dentro da nossa família, para que não haja esse desequilíbrio dentro das ordens sistêmicas, para que tudo fique equilibrado e cada um no seu papel. Quando cada um entra no seu espaço e sabe qual é o seu espaço em reverência ao outro, as coisas fluem com muito mais naturalidade, com muito mais normalidade. Então, dentro dessa constelação, quando é colocado isso para essa adolescente, olha, você precisa tomar o seu papel. Qual é o seu espaço? Ela leva um choque. Fala, mas eu sempre fui adulta, sempre tive que ser adulta na casa para resolver o problema de todo mundo. Olha o peso disso para uma pessoa de apenas 15 anos de idade. É muito pesado. Não é possível que as pessoas assumam um papel, uma postura que não é delas. E quando você fala isso, elas entram em choque, mas ao mesmo tempo é um alívio,
Que fala, puxa vida, realmente eu estava tomando um espaço que não era meu, uma postura que não é minha, e isso realmente é pesado, eu não quero isso para mim. Então, ao mesmo tempo que é chocante a pessoa se deparar com essa realidade, traz um alívio imediato, porque ela sabe que o papel dela não é essa dentro do sistema, né? Então, vamos refletir sobre isso, não é? Qual é o nosso papel dentro do nosso sistema? Se estamos no nosso papel, no papel de filhos, de pais, de irmãos, de cunhados, em qual posição dentro dos irmãos, né? No caso dessa garota, eu falei, olha, você pode sim ir lá na casa e cuidar, olhar pelos seus irmãos menores, mas nunca pelo relacionamento do seu pai com a madrasta. Isso é deles. Se eles vão se matar, se eles vão se arrancar o couro ali, é problema deles. Eles que se entendam. Então, eu dou isso a vocês, né? Meu pai, madrasta, eu dou o que é de vocês. Tomem o que é de vocês. O meu papel não é esse. Eu não posso ajudá-los, eu sou pequena. Eu não tenho condição de estar nesse papel, neste lugar. O meu lugar é outro. Eu posso sim olhar pelos meus irmãos menores, mas nunca pelo relacionamento de vocês. Isso é de vocês. Então eu tomo o que é meu, o meu espaço, a minha posição, e vocês tomem a posição de vocês, não é? E isso, entrando em ordem, as coisas fluem, ok? Então, essa é a reflexão de hoje. Um abraço, até o próximo vídeo.